Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20 de maio, quarta-feira, e vamos para mais uma aula de português, certo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, todos quietinhos dentro de casa, fazendo as lições. Se tiverem dúvida é só me chamar, tá bom? Nós vamos continuar lá no nosso livro de leitura e produção de texto, na página 34, com aquele assunto literatura de cordel, tá bom? Para poder fazer a página 34 e 35, nós temos que retomar o poema da página 30, para a gente relembrar qual é o assunto, senão a cabecinha da gente vai ficar meio tá bom? Então, relendo o poema lá na página 30, Vaca, Estrela e Boi Fubá. Seu doutor me dá licença para minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha e é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia boiava na porteira do curral. Ei, lá, ei, vaca estrela, oi, boi fubá. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha linda vaca estrela e meu belo boi fubá. Quando era de tardezinha eu começava a boiar. Ê, vaca estrela, ô boi fubá. Aquela seca medonha me fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão esturricou, fez os açudes secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude aboiar. Ê, vaca estrela, oi boi fubá. Hoje nas terras do sul, longe do torrão natar, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Lembro a minha vaca estrela e o meu lindo boi fubá. Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar. Ei, 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 vaca estrela, ô boi fubá. Então, só para relembrar que esse poema de Patativa do Assaré, ele pertence à literatura de cordel. A principal característica da literatura de cordel é a informalidade. Por quê? Porque é um texto que nasceu primeiro nas conversas, ele é primeiro um texto oral e depois ele se transformou num texto escrito. Então ele mantém a marca da informalidade, a marca da escrita, da fala, né? Do gênero oral. Então vamos lá. Lá na página 34, pessoal, fala assim, lá na primeira, né? Então lá no seu livro, você coloca a data de hoje ali no cantinho, 20 de maio, responde bonitinho no seu livro, que depois quando voltarmos, todos os professores passarão a ver isso no caderno ou no livro, tá? O texto de literatura de cordel, Vaca, Estrela e Boi Fubá, é uma narrativa. Cite alguns elementos que são próprios dos textos narrativos. Dá uma olhada no quadrinho amarelo aí já ajuda a resolver, ó. Os poemas de literatura de cordel são narrativos, ou seja, contam uma história na forma de versos e estrofes. Então, pessoal, a primeira característica de um texto narrativo é contar uma história. Quando você assiste a uma novela, a um filme, a novela e o filme são exemplos de narrativas. Por quê? Porque eles contam uma história, primeiro, tá? Quais são os outros elementos que formam uma narração? Tem personagem ou personagens. No caso aqui, no singular, né? Que é o boiadeiro, o retirante que saiu lá do Nordeste por causa da seca e foi para o Sul. Tem indicação de onde e quando os fatos acontecem. Não precisa ser assim, por exemplo, preciso, né? No dia 2 de abril de 2018 aconteceu que o meu boizinho morreu. Não há necessidade de ter essa precisão na data. Ele pode falar assim, um dia, quando o capim secou, aí você já sabe que é quando, tá? Onde também, se bem que no texto é bem claro, né? Ele fala em lá e cá. Cá é onde ele está agora, que é no sul, e lá é o Nordeste. Então ele tem todas as características de um texto narrativo, principalmente de contar uma história, tá bom?
Lá no exercício 2 está pedindo para fazer uma relação. Você tem aqui as letrinhas A, B e C. E aqui você tem os parênteses. O exercício quer saber qual desses trechinhos é a letrinha A, fato gerador ou inicial, qual desses trechinhos é o B, o conflito, e qual desses trechos é o desfecho. Então vamos lá. Quando chega a seca, as plantas morrem. O gado não tem como sobreviver. Morreram vaca estrela e boi fubá, animais que pertenciam ao narrador. Quando você tem esse pedacinho, ó, as plantas morrem, o gado não tem como sobreviver, isso daqui, pessoal, é o conflito, é o problema. Lembrando que um texto narrativo também tem que ter um conflito. Senão ele vira um texto, por exemplo, se for um filme, aquele filme monótono que não tem problema. Conflito é o nó, é o problema. Quanto mais amarrado o nó, mais interessante vai ser a história, o filme ou a novela, tá? Lá no de baixo aqui, pessoal, no segundo item agora. O narrador conta que vive triste, longe do Nordeste, distante de sua terra natal. Quando vê uma boiada, sente vontade de chorar. Não consegue esquecer vaca estrela e não consegue esquecer o boi fubá. Esse já é o desfecho, pessoal. Ele já está contando que ele está lá no sul e que sente saudade da terra natal. E aí só sobrou o quê? A letrinha A. Vamos ver se a letrinha A está correta, tá? O narrador se apresenta dizendo que quer contar sua história. Diz que já foi feliz em outro lugar, mas no momento atual está sofrendo. Sim, esse é o desfecho. Ele já conta que está lá no sul, né? E que lá no sul ele está muito triste, ele fica se lembrando dos animais dele. Pessoal, lá no exercício seguinte tem um quadrinho, então vou reproduzir o quadrinho aqui para ficar mais fácil. Tenham paciência um pouquinho com a minha lousa super mega moderna, digital. É só apertar um botãozinho assim, a tela dela se apaga. É uma Smart Board, uma lousa aí, certinho. Então vamos. Então exercício 3. O exercício 3 quer saber quem são os personagens, tá? Retinho também, não, pessoal? O exercício 3 quer saber o tempo e o espaço. Lembrando que tempo é a mesma coisa que perguntar quando os fatos acontecem. E espaço é a mesma coisa que perguntar onde os fatos acontecem. Então, quem participa da história? Personagens é quem, né? Quem participa da história, quando que os fatos acontecem e onde os fatos acontecem. Quem participa da história é o narrador. O boi, qual é o nome do boi? Fubá. E a vaca? Estrela. Ah, professora, mas eles não são gente, eles são personagens. Sim, eles são personagens porque eles exercem uma importância muito grande no texto. Talvez, se não fosse a morte do boi fubá, talvez se a vaca estrela não tivesse morrido, o nosso narrador teria ficado na terra natal dele e não teria nem escrito o poema, porque daí ele não sentiria essa saudade. Tá? Então eles são personagens, sim, porque são elementos importantes no texto. Eles contribuem para a história, eles contribuem para a narrativa. Tá? Quando que a história acontece? A história, se você voltar no texto, você vai ver que tem essa marcação aqui, ó, de tardezinha, então é uma marca de tempo, tá? E também quando ele fala assim, ó, quando vê o boi passar. Então, quando a gente fala em tempo, não é necessário falar assim, ó, no dia 5 de abril, tá? Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Não. Essas indicações aqui também, elas são importantes, elas também fazem aqui com que o tempo fique definido, o tempo fique delimitado, tá bom? E o espaço, onde acontece essa história? Essa história acontece em dois lugares, lá e cá. Onde é o lá? Onde é o cá? O cá onde ele está agora, que é onde? No sul do Brasil.
e o lá é o Nordeste. Certinho? Então a história começa com ele falando que lá no Nordeste ele era feliz, que hoje ele mora no Sul e que ele se sente triste por isso, por ter largado lá o boizinho dele, que morreu, né? Ele largou a terra por causa da morte do boi e da vaca. Observe a forma do texto. Quantas estrofes tem o poema? Se você voltar no texto, você vai ver que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E depois, cada estrofe tem uma repetição. Essa repetição também é estrofe, tá? Então, você vai contar lá que tem 9 estrofes. Certinho? Opa, não é não é 5, é letrinha A e B. Oh. Letrinha A e letrinha B. Há uma estrofe que se repete, transcreva A. É quando ele fala assim, e coloca um monte de I aí, coloca assim, vaca, estrela. Depois ele coloca lá, boi, fubá. Fecha aspas aqui, tá? Então, esses são os versos que se repetem, tá bom? O que representa a repetição das vogais nesses versos? Por que ele repete tantas vezes esse E? Porque ele está imitando, ele escreveu o jeito que ele chamava o boi e a vaca, tá? A repetição mostra o chamamento, essa palavra existe, tá, pessoal? Pode parecer esquisita, do vaqueiro para... mostra o chamamento do vaqueiro, tá? Ele está chamando o gado dele. Para que ele está chamando o gado dele? Para mudar de lugar, para ir para outro pasto, para se recolher, né? Pode ser isso também. Como é chamada essa repetição de vogais? Aboio, pessoal. Vou escrever em letra de forma aqui para não ter dúvida. Então, o verbo é aboiar. Então, eu vou aboiar a boiada, vou chamar a boiada. Eu fiz um aboio. Certinho? Tá, na letrinha E agora. Ao repetir o refrão, que aspecto da vida lírica, da vida do eu lírico é ressaltado? Quando ele fica repetindo, ei, boi estrela, ei, boi fubá, vaca estrela. Quando ele fica repetindo isso, qual é o sentimento que ele transmite? Saudade. Saudade, tristeza. Tristeza porque ele saiu da terra dele e saudade. Essa é a letrinha E. Saudade da terra natal. E tristeza também. Tristeza porque o boi dele morreu, a vaca também morreu, morreu de sede, o capim de sede, de fome, o capim secou e ele teve que largar a cidade dele, tá? Em textos de que gêneros geralmente há refrão? O que mais a gente vê hoje, não onde? Nas letras de música, né? As músicas têm muito refrão. Aliás, às vezes você tem lá um funk, por exemplo, que tem 2 versinhos, né? E depois uma repetição, um refrão, e fica só nisso, né? 2 versos, repetição, 2 versos, refrão, 2 versos, refrão, e acabou a música, né? Então, nas letras de música é muito comum você ter o refrão, a repetição de versos. 5. Releia a estrofe a seguir e faça o que se pede. Hoje, nas terras do sul, longe do torrão natal, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Lembro a minha vaca estrela e meu lindo boi fubá. Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar. Letrinha A. Circule as palavras que rimam. Não se esqueça de que a rima é um recurso sonoro. Portanto, sempre a terminação das palavras é escrita da mesma maneira. Se você olhar para as últimas palavras de cada verso, você vai ver ali que as letrinhas se repetem. Quais são as letrinhas das palavras, tá? Então, você tem lá natar, tá? Depois você tem lá passar, chorar, fubá e aboiar.
Se você for falar essas palavras numa maneira informal, uma linguagem informal, você vai acabar falando assim, ó. Natar, passar, chorar, fubá, aboiar. Aí parece que a rima fica mais clara ainda, né? No poema ainda está escrito passar, chorar, aboiar. Mas na hora de falar, muitas vezes a gente acaba falando, eu vou passar na sua casa. Nossa, ele cansou de chorar aquele dia. Ou o cara foi aboiar. Então esse R aí, na linguagem oral, acaba sumindo. Então essa aqui é a letrinha A. Letrinha B. Volte ao texto e observe as rimas. Elas ocorrem em todo o poema? Então rapidinho, ó, só pra gente relembrar aqui, ó. As palavras finais de cada verso estão rimando? São as mesmas vogais? São os mesmos sons? Contar, penar, lugar, campear, currar. Naturar, cá, imaginar. Fubá, aboiar. Trapalhar, sustentar, secar, fubá, aboiar. Natar, passar, chorar, fubá e aboiar. Sim, a rima se repete em todo o poema. Certinho? Página 36, pessoal. Vamos continuar aqui. Bem bonitinho. Nesse ritmo nós vamos terminar o livro em agosto. Rapidinho nós vamos terminar tudo. Se Deus quiser, em agosto já estaremos todos juntos, né? Quem sabe essa pandemia tem logo um fim. E aí a gente pode voltar para a sala de aula. Então vamos lá. Lá no exercício 6, pessoal, observe como o texto foi escrito. Como seriam escritas as palavras natar, óleo e chorar de acordo com o padrão ortográfico da língua? Lógico que natar é o quê? Natal. Esse óleo aí é óleos. E chorar, é chorar, né? A última. Chorar é chorar. Então veja o que o exercício fala. Padrão ortográfico. Então essa daqui é a linguagem padrão. A linguagem que tem que ser usada na bula de remédio, na resposta da prova de geografia, de história, de português. A linguagem formal que tem que ser usada quando você precisa falar formalmente, escrever formalmente para alguém, se referir formalmente, né? Do jeito que aparece no poema natar, óleo e chorar, é a linguagem informal, que é a característica da oralidade. Então anota isso no cantinho aí, ó. A linguagem formal, ela se baseia muito na escrita, né? A formal. E a informal é a fala, né? É a linguagem oral. Quando nós falamos, nós não temos tanta preocupação com a formalidade. Lembra aqueles bons tempos de recreio antes da pandemia? Você fala com o seu coleguinha de uma maneira bem informal. Agora, se você vai escrever uma resposta de prova, um bilhete, alguma situação de escrita, você tem que usar a linguagem formal. Certinho? Então tá. 6A, 6B. Observe também o uso de algumas expressões como a que está destacada no verso a seguir. As águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Esse tipo de expressão é mais comum na oralidade ou na escrita? Lógico que é na oralidade, ou seja, é na língua oral. Que é a mesma coisa aqui, oralidade. Veja lá. Na literatura de cordel, quadrinho amarelo aqui, tá? Na literatura de cordel, a escrita de algumas palavras imita a maneira de falar para sugerir oralidade e valorizar a cultura popular. Isso, né? Então, o que é que o poeta Patativa do Assaré quis escrever? Ele quis escrever de uma maneira que o nordestino fala, que é a própria maneira dele falar, provavelmente, né? Aí ele escreve de acordo com a fala, tá? Ele escreve do jeito que ele fala. Na letrinha C. De acordo com a norma padrão da língua. Então, de novo, norma padrão, padrão, tudo que é norma padrão é aquilo que vem escrito na bula de remédio, é o correto. Não querendo dizer que a outra forma seja incorreta, tá? De acordo com a norma padrão da língua, qual é a inadequação de concordância presente no verso acima? Ou seja, quando eu falo em concordância, é singular com singular, plural com plural. O
que está diferente aí, ó? As águas correm dos olhos. As águas correm dos olhos. As águas correm dos olhos. Então, essa aqui seria a forma padrão, né? Dos olhos. Certinho? Então tá. E na letrinha D? Você já sabe que o registro pode ser mais formal ou menos formal, conforme a situação em que a língua é utilizada. Há variação também de acordo com a região, a idade e o grupo social de pessoas que a utilizam, o que é chamado dialeto. Vamos dar uma paradinha aí. Então, existe variação linguística de acordo com a região? Sim. As pessoas daqui do estado de São Paulo falam da mesma maneira que as pessoas do Nordeste? Não. O Nordeste tem um outro tipo de linguajar. Vocês viram lá naquela aula de leitura complementar que o poeta Bruno Bessa, ele fala de uma maneira diferente, ele tem um sotaque diferente, as palavras são diferentes, tá? Então existe variação linguística dependendo do lugar onde a pessoa nasce, tá? A idade, sim. Os mais velhos não, muito feio falar mais velho, né? Os mais experientes falam de uma maneira e os jovens de outra, sim. Existem gírias que eu nem sei o que significam. Se eu precisar saber, eu tenho que recorrer aos alunos e perguntar, olha, o que quer dizer tal coisa? Então, as gírias que são características dos jovens, elas determinam a idade, né? Ou seja, eu sei que é um jovenzinho porque fala daquele jeito. O grupo social, sim, o grupo social também é um determinante do tipo de fala. Muitas vezes, se você conversar, por exemplo, com um médico, ele vai ter um vocabulário específico da área médica. Então, é um grupo social. Determinados grupos sociais têm as suas próprias palavras, a sua maneira de conversar. Tudo isso não é questão de certo ou errado, é apenas uma questão de variação linguística. A variação linguística existe dependendo da idade, do lugar, do grupo social em que a pessoa está, certo? Então, de novo, não é certo e não é errado, é apenas diferente, é uma variação. Então, vamos lá. Lá na letrinha D. Então, sabendo então que tem essa variação, responda. No caso desse poema de cordel, o que explica a variante da língua utilizada na escrita? Por que ele usa? Porque é uma modalidade oral, né? O que explica? A oralidade, a informalidade e a condição social. Vamos explicar isso para não ter dúvida. Como ele é um nordestino, como ele é um retirante, ele vai ter uma linguagem característica da linguagem oral, que é uma linguagem informal e que está de acordo com o grupo social dele, a condição social. Ele é um retirante, ele fala como retirante. Ela é professora, ela fala como professora. E isso é comum, isso é característico. Às vezes eu chego em algum lugar e peço alguma coisa no comércio assim, alguém fala assim, você é professora, né? Eu falo, nossa, tá escrito na testa. Ela fala, não, é por causa do seu jeito de falar. Entendeu? Você acaba carregando essas características da fala para o seu dia a dia também. Assim como o retirante tem a maneira dele de falar, certo? 7. A variação linguística nesse poema também ocorre por razões relacionadas a traços regionais. Marque a afirmação inadequada. Olha, vou fazer a 7 nesse cantinho aqui, ó. Dá pra ver, né? Aí dá uma informação errada, inadequada. O regionalismo ocorre no poema tanto em relação à linguagem quanto ao local em que parte dos fatos se passa. Sim, tá? Os fatos ocorrem na região Nordeste, então é um regionalismo. Por quê? Porque está situado lá. B. São exemplos de dialeto palavras como aboiar e campear. Sim, aboiar e campear são parte de um dialeto porque representam uma fala específica de um determinado lugar, de um determinado grupo de pessoas.
C. Apesar de o texto fazer referências a atividades e a linguagem utilizada por um trabalhador rural do Nordeste, elas poderiam ser assim contadas em relação ao trabalho de vaqueiros de outras regiões brasileiras, talvez apenas com a troca de algumas expressões do vocabulário. Sim, aboiar e campear são características de um boiadeiro, dependendo do lugar onde ele está. D. O regionalismo resulta do fato do autor ser nordestino, mas pode-se observar que ele adapta a linguagem ao sul, quando conta fatos relativos ao presente. Não, a letrinha D aí que você vai assinalar. Por quê? Porque mesmo quando ele vai lá para o sul, ele carrega esse regionalismo do Nordeste, ele continua falando como se ele estivesse no Nordeste. Certo? Por hoje é só, vou parando por aqui e eu deixo a tarefa para vocês do jeito que eu sempre faço, tá? Naquele documento que vai junto lá com o vídeo do YouTube. Beijo!